O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 187 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Hoje vamos ler do número 1468 ao número 1470. Os efeitos deste sacramento. Toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. A finalidade e o efeito deste sacramento é, portanto, a reconciliação com Deus. Aqueles que recebem o sacramento da penitência com coração contrito e disposição religiosa podem usufruir a paz e a tranquilidade da consciência, juntamente com a intensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo verdadeira ressurreição espiritual, restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade de Deus. Este sacramento nos reconcilia com a Igreja. O pecado rompe ou quebra a comunhão fraterna. O sacramento da penitência a repara ou restaura. Nesse sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas também efeito vivificante sobre a vida da Igreja que sofreu com o pecado de um de seus membros. Restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos, o pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer estejam ainda em estado de peregrinação, quer já estejam na pátria celeste. Não devemos esquecer que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações capazes de remediar outras rupturas ocasionadas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo no íntimo mais profundo de seu ser, recuperando a própria verdade interior. Reconcilia-se com os irmãos que de alguma maneira ofendeu e feriu. Reconcilia-se com a Igreja, reconcilia-se com toda a criação. Neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa de certa maneira o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. É agora nesta vida que nos é oferecida, portanto, a escolha entre a vida e a morte. Só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida e não vai a julgamento. "24 horas para o Senhor", homilia do Papa Francisco, do dia 17 de março de 2023. Tudo quanto para mim era ganho, isso mesmo considerei perda por causa de Cristo, afirma São Paulo na primeira leitura que ouvimos. E se nos perguntamos quais são as coisas que ele deixou de considerar fundamentais na sua vida, feliz até por as perder para encontrar Cristo, apercebemo-nos de que não se trata de realidades materiais, mas de riquezas religiosas. É assim mesmo,
Era um homem devoto, um homem zeloso, um fariseu fiel e observante. E, no entanto, estes hábitos religiosos, que podiam constituir um mérito de ostentação, uma riqueza sacra, na realidade eram um impedimento para ele. E então Paulo declara: tudo perdi e considero esterco a fim de ganhar a Cristo. Tudo aquilo que lhe dera um certo prestígio, uma certa fama, deixa cair para mim. Cristo é mais importante. Quem se sente demasiado rico de si e da sua probidade religiosa, presume ser justo e melhor do que os outros. Quantas vezes acontece isto na paróquia? Eu sou da ação católica, eu vou ajudar o padre, eu faço o peditório, eu. Quantas vezes sucede crer que se é melhor do que os outros? Cada qual no seu coração pense se já alguma vez lhe aconteceu isso. Quem assim procede, contenta-se em salvar as aparências, considera-se satisfeito, mas assim não pode dar lugar a Deus, porque não sente necessidade dele. E tantas vezes os católicos impecáveis, aqueles que se sentem justos porque vão à paróquia, porque vão à missa no domingo e gabam-se de ser justos, não, eu não preciso de nada, o Senhor salvou-me. Que sucedeu? Que ocupou o lugar de Deus com o próprio eu e então, ainda que recite orações, realize atos de piedade, verdadeiramente não dialoga com o Senhor. São monólogos que faz, não há diálogo, nem oração. Por isso a Escritura recorda que apenas a oração do humilde chegará às nuvens, porque só quem é pobre em espírito, quem se sente necessitado de salvação e mendicante da graça, se apresenta diante de Deus sem exibir méritos, nem pretensões ou presunções. Não tem nada e por isso encontra tudo, porque encontra o Senhor. Jesus dá-nos este ensinamento na parábola que ouvimos. É o caso de dois homens, um fariseu e um publicano. Ambos vão ao templo para rezar, mas um só chega ao coração de Deus. Mais do que os gestos que fazem, fala a sua postura física. O Evangelho diz que o fariseu rezava de pé com fronte altiva, enquanto o publicano, mantendo-se à distância, nem sequer ousava levantar os olhos aos céus. Por vergonha. Reflitamos por momentos sobre estas duas posturas. O fariseu está de pé, está seguro de si, aprumado e triunfante, como alguém que deve ser admirado pela sua probidade como um modelo. Nesta atitude reza a Deus, mas na realidade celebra-se a si mesmo. Eu frequento o templo, eu observo os preceitos, eu dou esmolas. Formalmente sua oração é impecável, exteriormente vê-se um homem piedoso e devoto, mas em vez de se abrir a Deus, levando-lhe a verdade do coração, esconde hipocritamente as suas fraquezas. E quantas vezes fazemos a maquilhagem à nossa vida? Este fariseu não espera a salvação do Senhor como um dom, mas pretende-a quase como um prêmio pelos seus méritos. Fiz os deveres, agora dá-me o prêmio. Este homem avança sem hesitação até ao altar de Deus, com fronte altiva, para ocupar o seu lugar na primeira fila, mas acaba por ir longe demais e colocar-se à frente de Deus. Ao contrário, o outro, o publicano, mantém-se à distância, não procura abrir o caminho, fica ao fundo, mas é precisamente esta distância, expressão do seu ser pecador face à santidade de Deus, que lhe permite experimentar o abraço bendito e misericordioso do Pai. Deus pode alcançá-lo precisamente porque aquele homem lhe deixou espaço, permanecendo à distância. Não fala de si próprio, fala a pedir perdão, fala com o olhar em Deus. Oh, como isto é verdade também as nossas relações familiares, sociais e eclesiais. Há verdadeiro diálogo quando sabemos preservar um espaço entre nós e os outros, um espaço salutar que permite a cada um respirar sem ser absorvido ou aniquilado. Então aquele diálogo, aquele encontro,
podem encurtar a distância e criar proximidade. É assim que sucede também a vida daquele publicano. Detendo-se ao fundo do templo, reconhece-se verdadeiramente como é, pecador diante de Deus, distante, e assim permite que Deus se aproxime dele. Irmãos, irmãs, lembremo-nos disso. O Senhor vem a nós quando nos distanciamos do nosso eu presunçoso. Pensemos: eu sou presunçoso? Creio-me melhor do que os outros? Olho para alguém com um pouco de desprezo? Eu te agradeço, Senhor, porque me salvaste e não sou como esta gente que não percebe nada. Eu vou à igreja, vou à missa, eu sou casado pela igreja. Estes são divorciados pecadores. O teu coração é assim? Vais para o inferno. Para se aproximar de Deus é preciso dizer ao Senhor: eu sou o primeiro dos pecadores. E se não caí numa imundície maior, é porque a tua misericórdia me tomou pela mão. Graças a ti, Senhor, estou vivo. Graças a ti, Senhor, não me destruí com o pecado. Deus pode encurtar as distâncias conosco, quando com honestidade e sem fingimento lhe trazemos a nossa fragilidade. Estende a mão para nos levantar quando nos apercebemos de tocar o fundo e entregamo-nos a Ele na sinceridade do coração. Deus é assim. Espera-nos lá ao fundo, porque em Jesus Ele quis descer até ao fundo, porque não tem medo de descer dentro dos abismos em que caímos, tocar as feridas da nossa carne, acolher a nossa pobreza, acolher os fracassos da vida, os erros que cometemos por fraqueza ou negligência, e todos nós o cometemos. Deus espera-nos lá, no fundo, espera-nos especialmente quando vamos com grande humildade pedir perdão no sacramento da confissão, como faremos hoje. Ele espera-nos lá. Irmãos e irmãs, façamos hoje, cada um de nós, um exame de consciência, porque tanto o fariseu como o publicano habitam dentro de nós. Não nos escondamos atrás da hipocrisia das aparências, mas entreguemos confiadamente à misericórdia do Senhor as nossas opacidades, os nossos erros. Pensemos nos nossos erros, nas nossas misérias, mesmo aquelas que por vergonha não somos capazes de partilhar, e está bem, mas a Deus devem se mostrar. Quando nos confessamos, colocamo-nos ao fundo como publicano, para reconhecermos também nós a distância que nos separa entre aquilo que Deus sonhou para a nossa vida e o que realmente somos no dia a dia, pobres miseráveis. E naquele momento o Senhor aproxima-se, encurta as distâncias e põe-se de pé. Naquele momento, enquanto nos reconhecemos despidos, Ele reveste-nos com o traje da festa, isto é, e deve ser o sacramento da reconciliação, um encontro de festa que cura o coração e nos deixa a paz dentro. Não um tribunal humano que mete medo, mas um abraço divino pelo qual somos consolados. Uma das coisas mais belas do modo como Deus nos acolhe é a ternura do abraço que nos dá. Ao lermos quando o filho pródigo volta para casa, vemos que ele começa o discurso, mas o pai não o deixa falar. Abraça-o, ele não consegue falar. O abraço misericordioso. E aqui dirijo-me aos meus irmãos confessores. Por favor, irmãos, perdoai tudo, perdoai sempre, sem esquadrinhar demasiado nas consciências. Deixai que as pessoas digam as suas coisas, e vós recebei isso como Jesus. Com a carícia do vosso olhar, com o silêncio da vossa compreensão. Por favor, o sacramento da confissão não é para torturar, mas para dar paz. Perdoai tudo como Deus perdoará tudo a vós. Tudo, tudo, tudo. Nesse tempo quaresmal, com o coração contrito, sussurremos também, nós como publicano: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Façamo-lo juntos. Ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Ó Deus, quando me esqueço de ti, ou te transcuro, quando anteponho as minhas palavras e as do mundo a tua palavra,
Quando presumo ser justo e desprezo os outros, quando murmuro os outros, ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Quando não cuido de quem está ao meu lado, quando me mostro indiferente a quem é pobre e atribulado, frágil ou marginalizado, ó Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Pelos pecados contra a vida, pelo mau testemunho que mancha o belo rosto da Mãe Igreja, pelos pecados contra a criação, ó Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Pelas minhas falsidades, as minhas desonestidades, a minha falta de transparência e integridade, ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Pelos meus pecados ocultos, aqueles que ninguém conhece, pelo mal que mesmo sem me dar conta, fiz aos outros, pelo bem que poderia ter feito e não fiz. Ó Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Em silêncio, por alguns momentos, continuemos a repetir de coração arrependido e confiante: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Em silêncio, cada um repita no seu coração: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E nesse ato de arrependimento e confiança, abrir-nos-emos à alegria do dom maior, a misericórdia de Deus. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!